Fala pessoal, meu nome é Sidney Almeida e eu estou aqui com uma alegria imensa, com um entusiasmo muito grande no meu coração, porque com esse vídeo nós estamos dando início a um novo quadro aqui nesse canal. O quadro voltado para o estudo, reflexão e meditação do Catecismo da Igreja Católica. Não, eu não quero me apresentar aqui como um especialista da fé, um grande catequista, formador, não. O meu desejo, na verdade, é estudar juntamente com você esse que é um material essencial, necessário, importantíssimo, que tem uma riqueza profundíssima e nós não podemos negligenciar. Então esse é o vídeo que dá início a essa jornada no Catecismo da Igreja Católica, é como nós chamamos nas séries do episódio piloto. E esse vídeo vai ser dividido em 3 tópicos, em 3 partes. Em primeiro lugar, eu quero fazer uma breve contextualização a respeito do catecismo, do seu surgimento. Em segundo lugar, eu quero falar rapidamente da estrutura do catecismo da Igreja Católica. E em terceiro lugar, eu quero fazer um chamado ao mergulho no catecismo da Igreja Católica, um encorajamento, uma motivação para mim e para você. Bora lá? Então vamos aqui para o tópico número 1, fazendo esta breve contextualização. Antes de falarmos sobre esse catecismo, esse novo catecismo, e abro um parênteses aqui para dizer que catecismo tem na sua raiz o significado de instrução oral, mais na estrutura de perguntas e respostas, mas uma definição básica seria o resumo das doutrinas ou da doutrina, das verdades de nossa fé. Então existiram outros catecismos antes desse. A igreja sempre se importou, sempre se preocupou em organizar sistematicamente as verdades, as doutrinas da fé. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, da Didaquê, que é o catecismo mais antigo, que data o final do 1º século. Nós citamos depois o catecismo romano, que foi o catecismo do Concílio de Trento. Nós também citamos aqui o catecismo de São Pio X e então nós chegamos nesse daqui, que é o catecismo da Igreja Católica, que foi promovido pelo Papa João Paulo II. Mas antes mesmo de nós aprofundarmos melhor na história desse catecismo, nós também precisamos lembrar que existem outras edições, compêndios, simplificações, por exemplo, resumos do catecismo, ou o catecismo jovem, que é chamado de IUCAT, e existem outras simplificações, outros catecismos, catecismo ilustrado, catecismo de A a Z, catecismo do matrimônio, catecismo da educação, a suma teológica em forma de catecismo, catecismo para criança, catecismos locais, ali voltados para um determinado povo, país. Mas é importante ressaltar que, apesar de toda essa variedade de catecismos, todos apresentam a verdade que não muda, a verdade imutável. A doutrina continua sendo a mesma, apenas existem o quê? Mudanças na abordagem, na linguagem, respostas a novas demandas e realidades no contexto atual, como foi, por exemplo, o caso desse catecismo. Surge então esse que nós chamamos de um novo catecismo. Quando o Concílio Vaticano II completou 20 anos em 1985, o Papa João Paulo II convocou em Roma um sínodo de bispos do mundo todo. A consequência, ter reunido esses bispos nesse sínodo foi, entre muitos frutos, o gerar, o nascer desse catecismo. Por quê? Houve então um pedido por parte dos bispos ao Papa João Paulo II que fosse elaborado um novo catecismo. Olha só o que está escrito aqui na página 15 do prólogo, no parágrafo 10. A sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: seja redigido um catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica, seja sobre fé, seja sobre moral. Olha que maravilha, gente. Então aqui vemos esse surgimento, esse desejo por parte dos bispos e, por sua vez, o Papa acolhe aquele pedido e toma como seu aquela responsabilidade. Então o Papa João Paulo II ele convoca uma equipe de 12 cardeais
presidida por ninguém mais, ninguém menos que o senhor cardeal Joseph Ratzinger, o que viria a ser depois o Papa Bento XVI. Olha isso, gente. O que era o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Olha só o que está escrito na página 9 também, aqui dentro da Constituição Apostólica que o Papa escreveu. Em 1986, confiei a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal Joseph Ratzinger, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos padres do sínodo. Uma comissão de redação composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão em seu trabalho. Uma equipe de muita competência começou a colocar as mãos na massa para que esse catecismo pudesse surgir. Aqui na página 9 ainda diz assim que o catecismo é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos, gente, não foi de uma hora para outra, demorou, de intenso trabalho, conduzido no espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. E após esse intenso trabalho, o Papa João Paulo II promulgou oficialmente esse catecismo em outubro de 92 e em 7 de dezembro de 92 o Papa apresentou oficialmente o novo catecismo aos fiéis do mundo todo, até que esta pérola, até que esta grande riqueza pudesse chegar em nossas mãos. Veio de maneira geral para todos nós como um tesouro, pois aqui mesmo no prólogo, no parágrafo de número 11 e 12 da página 15 está escrito: o presente catecismo tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé como sobre a moral, à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. Suas fontes principais são a Sagrada Escritura, os Santos Padres, a liturgia e o magistério da Igreja. Destina-se ele a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que são elaborados nos diversos países. E lá embaixo vai dizer assim, no parágrafo 12, o presente catecismo é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, em primeiro lugar, os bispos, como doutores da fé e pastores da igreja, é oferecido a eles como instrumento de cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus. Depois, por meio dos bispos, ele se destina aos redatores de catecismos, aos presbíteros, aos catequistas, mas ele será útil também para a leitura de todos os demais fiéis cristãos. Significa que não é só para o clero, não é só para o bispo, não é só para o padre, não é só para o redator, não é só para o catequista, não é só para esses, mas é para todo o povo de Deus católico beber desta fonte preciosa e segura que é o catecismo da Igreja Católica. Mas em segundo lugar, vamos falar aqui um pouco sobre a estrutura do catecismo da Igreja Católica. Além de ser todo um material muito denso, profundo, ele é muito bem estruturado e organizado. Na sua estrutura geral, nós precisamos entender que ele é composto por 4 partes muito importantes. Em primeiro lugar, você vai encontrar isso no prólogo do catecismo, nas páginas 16 e 17. Ele tem a parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Qual é a parte 1? A parte 1 ela vai desenvolver a profissão de fé. Depois, na parte 2, o Catecismo da Igreja Católica ele vai se dedicar aos sacramentos da fé. Na parte 3, vai falar sobre a vida da fé e, por último, a oração na vida da fé. Como a gente poderia dizer isso? Que primeiro o catecismo fala sobre nós crermos, depois sobre celebrarmos através da liturgia, dos sacramentos, celebrarmos o que crermos, vivermos ou praticarmos o que crermos em terceiro lugar e por último, vivermos tudo isso em estado constante de oração. Gente, é muito lindo. Mas além dessa estrutura geral que eu falei aqui, nós somos beneficiados com uma organização para nos ajudar a estudar, meditar, a ler este grande conteúdo. Por exemplo, no final você vai encontrar aqui listas de siglas que você, por exemplo, vai ler uma sigla aqui, não vai fazer ideia do que seja. No final aqui, se você procurar, você vai encontrar o significado dessa sigla. Nós temos o índice de citações. Se você for no final, você vai encontrar praticamente tudo, gente.
Nós temos os temas. Se você quiser ir diretamente no Catecismo da Igreja Católica a um determinado e específico tema, você vai lá no final e você vai ser redirecionado para esse tema. É muito, muito prático. Nós temos esses assuntos e o índice geral nós podemos aqui colocar. E além disso, ele é organizado em capítulos e parágrafos, mas se você for aqui abaixo do rodapé do catecismo, você vai encontrar muitas citações, muitas referências à Sagrada Escritura, a documentos, outros documentos da igreja. Você vai encontrar citações sobre a tradição, sobre os santos. Por quê, gente? Porque toda a doutrina católica, toda a verdade, ela está em harmonia com a Sagrada Escritura, com a tradição, com o magistério. O Catecismo da Igreja Católica, ele tem esta comunhão com a Bíblia Sagrada, ele tem essa comunhão com a tradição e o magistério da igreja. Mas em terceiro lugar, eu quero aqui falar sobre esse chamado que Deus nos faz ao Catecismo da Igreja Católica diante da sua necessidade, da sua importância, da sua profundidade, da sua riqueza e da sua beleza. Porque nós precisamos conhecer a nossa fé. Não podemos ser ignorantes quanto àquilo que dizemos crer, quanto ao Deus que nós dizemos seguir e buscar. Desde o início, nós vemos que havia uma preocupação na formação dos novos cristãos, havia uma preocupação na solidificação da fé daqueles que estavam abraçando a salvação. Atos capítulo 2, versículo de número 42. Gente, são os primeiros cristãos. Olha o que você lê a respeito desses primeiros cristãos ali nas primeiras comunidades pós-Pentecostes. Está escrito em Atos 2,42, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Muitos podem dizer, não, eu creio na palavra de Deus e sigo a palavra de Deus e não a dos homens. Claro que sim, mas Deus confiou a sua palavra, as suas verdades a homens para que fossem transmitidas. Por isso que nós chamamos de fé apostólica, depósito da fé repassada pelos apóstolos, porque como disse Jesus, Lucas capítulo 10, quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita. Então nós precisamos seguir a doutrina que nos foi deixada, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos conhecer a nossa fé, em primeiro lugar, não para nós nos incharmos e dizermos que somos especialistas nas questões espirituais, somos peritos da fé, somos os grandes formadores. Não podemos entrar por esta via de querer buscar a razão, o conhecimento pelo conhecimento, mas não. Nós precisamos conhecer em primeiro lugar para nos aproximarmos de Deus, para experimentarmos Deus, para amarmos Deus mais. Como nós repetimos aquela frase de Santo Agostinho, não se pode amar aquilo que não se conhece. Como nós vamos amar a Deus, a igreja? Como nós vamos amar a fé se nós não conhecemos de fato? Então é preciso que nós conheçamos para que a nossa fé se torne cada vez mais sólida, enraizada, solidificada, que nós não sejamos enganados, meu irmão e irmã, e que nós possamos dar uma resposta, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, veja só o que o primeiro Papa da igreja falou: estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão de vossa esperança. Então nós precisamos estar sempre prontos a até mesmo responder àqueles que nos questionam a respeito da nossa fé. Então nós não podemos ser ignorantes. Mas em segundo lugar, nós não podemos ser ignorantes para que nós possamos ser aqueles que tiram outras pessoas da ignorância. Precisamos buscar o conhecimento de Deus, da nossa fé, das verdades da fé, para que nós possamos transmiti-las, ensiná-las a tantos outros que necessitam. Quero pegar, por exemplo, ainda nas primeiras linhas da carta apostólica, o que o Papa disse. A finalidade do catecismo é apresentar como uma exposição completa e integral da doutrina católica, de tal maneira que cada pessoa possa conhecer o que a igreja professa e celebra, vive e reza em seu cotidiano. Mais abaixo está escrito que ele é uma norma segura para o ensino da fé. Então, gente, esses são alguns encorajamentos que nos motivam a mergulhar nesse catecismo e entrar nessa jornada de conhecimento, não só intelectual, mas de conhecimento espiritual. Então eu faço esse convite a você, a juntamente comigo, entrar nesta jornada com perseverança, com o coração aberto, com fome e sede. Deus abençoe você pela atenção nesse primeiro vídeo e eu espero você no próximo encontro. Deus abençoe.